Pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui na nossa aula do dia 14 de maio. A partir desse momento, a aula está sendo gravada. Se você não concorda em participar da gravação, você pode sair e depois assistir a aula no Google Classroom, né? A gente está atualizando, aos poucos, os vídeos. A gente deu uma parada por conta da prova, as correções. Mas agora, eu acho que eu já atualizei vocês, já está tudo atualizadinho. Mas se não tiver, falta uma ou duas aulas, a gente já está terminando isso aí. Pessoal, bom dia a todos. Então, mais uma vez, estamos iniciando a nossa aula. Para você que se tiver um aluno, a gente inicia, né? Eu esperei um pouquinho hoje, porque hoje o pessoal está custando a entrar. Né? Deve ser o frio, né? Como a Flávia falou. Deve ser o frio. Vamos lá, então, pessoal. A gente parou na aula passada, né? A gente começou a falar sobre os modelos de negociações, né? De planejamento. Eu comentei com vocês antes, a gente falou com vocês, né? A questão de que o grande diferencial que uma pessoa pode ter para fazer uma negociação não é apenas conhecer as regras, não é apenas conhecer perfis, não é apenas conhecer estratégia, conhecer tática, mas se prepara antes do momento da negociação em si. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer diferente, né? Muita coisa que você espera, né, numa negociação pode acontecer completamente diferente na outra. Então, a ideia é sempre buscar fazer um prévio planejamento antes de ir para a negociação. A gente falou, esse é o diferencial. Por quê? Porque você se prepara para uma situação e, ao se preparar, né, se houver algum revés, na hora você se preparou para a situação A e aparecer uma situação B, pelo menos o fato de você ter se preparado fez você pensar devagar a respeito, identificar o que você ia fazer, de repente um plano B. Então, te dá mais, vamos dizer assim, mobilidade, né, para você escolher, para você fazer um curso de ação ou outro, para você reconhecer o que a pessoa está fazendo. Então, mesmo as pessoas que têm muito tempo, já negociam há muito tempo, elas continuam, as pessoas, os bons negociadores continuam planejando, nunca deixaram de planejar, né? A gente vai ver depois, quando a gente for falar dos perfis, né, o perfil do americano, o perfil do inglês, o perfil do chinês, do japonês, que são povos, né, que sempre tiveram, vamos dizer, um tino maior para a negociação. Você percebe, né, que eles nunca deixaram de planejar. O que acontece normalmente é que, com o passar do tempo, mesmo aquelas pessoas que até começam certo, começam planejando, falam, eu sei, e aí deixam de planejar e com isso começam a perder espaço, né? E um diferencial brasileiro, o brasileiro em geral não gosta de planejar. Então, se você planeja, você já tem uma vantagem sobre aqueles que não planejam. Então, a gente estava falando na aula passada sobre um primeiro método de planejamento, a gente começou a falar, que é chamado planejamento básico, né, mais utilizado em uma negociação simples. A ideia ele serve tanto para negociação competitiva quanto para colaborativa, tá? Sendo que, claro, ele é um método simples, então a ideia dele é sempre buscar uma negociação mais simples, por exemplo, você com o cliente, né, você com o fornecedor normal, quando você tem vários fornecedores, quando você tem vários clientes. Então, a ideia é você usar uma forma simples e rápida de fazer o planejamento. Tá? É claro que, na medida que você ter outros desafios, outros negociadores, né, negociadores até que você, esse aqui eu não posso abrir mão. Finalmente, eu tive uma entrada, vamos dizer assim, num grande atacadista, num grande varejista, e você não sabe quando é que você vai ter. Essa é uma outra oportunidade com outro varejista do porte daquele. Então, a ideia, eu tenho que fazer uma negociação um pouco mais elaborada. Então, a ideia não é usar esse modelo. Esse modelo é usado quando você tem uma negociação simples. Você vai, de repente, para um evento, um cliente, uma pessoa interessada, você tem a possibilidade de oferecer o teu produto ou você comprar alguma coisa, e aí você se prepara previamente para negociar com a pessoa, né? Então, por conta disso, a ideia é você sempre usar, na dúvida, vamos dizer, a primeira vez, você não tem ideia do porte, pelo menos usa esse processo. Você vai ver que é um processo bem mais rápido, né, que a gente estava vendo já na aula passada, mas apesar de ser um processo mais rápido, tem uma parte dele que realmente você tem que pensar, né, fazer uma pesquisa, tá? Que pode ser uma pesquisa rápida ou mais aprofundada. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que pensar é, eu vou negociar com fulano, o que eu vou colocar na mesa? O que eu vou falar no meu raporte? O que é importante eu falar a respeito de mim, né, bem mais simples, a respeito da minha empresa, o que é importante para aquela pessoa, né, ouvir a respeito da minha empresa, e o que é importante para aquela pessoa ouvir a respeito do meu produto ou do meu serviço, do que eu estou oferecendo, né? O que é importante?
A questão como a gente já falou, até quando a gente falou em cultura, as pessoas têm visões diferentes. Então, a forma de você levar uma coisa para uma pessoa é diferente. Você deve conhecer pessoas que, se você falar de um jeito, a pessoa pode até ver você de uma forma estranha. Outras pessoas, se você fala daquele jeito, elas acham ótimo, né? Então, a ideia é justamente adequar o discurso à pessoa que você vai falar. Então, você precisa pensar quem é o outro negociante, né? Qual é o perfil dele, como é que ele vai reagir. Então, a ideia é, por exemplo, se o cara for competitivo, ele quer levar vantagem, a ideia é você oferecer uma vantagem para ele. Se ele for uma pessoa já mais colaboradora, né? Um cara que quer, vamos dizer, atender o teu lado e o dele, né? Isso verdadeiramente, né? A ideia é o quê? Você tenta fazer isso. Olha, eu acho que vou estar te oferecendo uma vantagem assim. E, por outro lado, também, né, eu gostaria de ter determinada coisa na negociação. Então, quer dizer, tudo depende do outro negociador, a forma, a abordagem, a estratégia, né? A gente viu estratégia e viu tática. Isso vai depender do outro negociador. Para isso, a ideia é o quê? Lembra? Conhecer você, tá? Conhecer o outro negociador. Então, primeira coisa que eu vou falar no raporte, né? A minha empresa, normalmente, são 3 coisas que tem que ter no raporte. Eu vou falar de mim, rapidamente, da minha empresa, do meu produto. No produto, o que eu vou vender, né, ou o que eu quero comprar, quando eu quero comprar, claro, eu vou dizer o que eu preciso, né, mas sem também expor demais a minha necessidade, nem mostrar ansiedade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Uma pessoa tem uma empresa e a empresa precisa ter uma máquina dentro da empresa que é vital ao funcionamento da empresa. Ela tem, ou seja, para ela fazer as encomendas, para produzir, ela precisa daquela máquina. E a máquina quebra. E você vai ver o conserto não compensa, você precisa comprar outra máquina daquela. Você já tem encomenda, então você está necessitado da compra daquela máquina urgentemente. O que vai acontecer? Se você deixar transparecer que você tem necessidade daquilo para o outro negociador, você vai pagar o que ele quer. Porque ele sabe que você necessita daquilo, então ele vai fazer tudo para você ver que realmente, olha, você precisa tanto daquilo que você vai ter que pagar o que eu quero, tá? Só que ele vai fazer isso de uma forma sutil e você não vai perceber. Então, a primeira coisa é isso. Nunca demonstre demais, né, que você quer demais alguma coisa. Fique naquela poker face, né, que a gente chama. Você vê, ó, se eu ganhar, ok, né? Ganhar é bom. Mas se eu perder também faz parte da vida, né? Então, mesmo você necessitando, dar aquela freada, eu sempre brinco, né? Que a pior coisa não sei se já aconteceu com você, mas eu falei para vocês que eu fui gestor, né? Fui gerente de divisão, e o que mais acontecia, a pessoa sentava na minha frente e começava a me botar pilha para fazer alguma coisa, né? Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Fulano está fazendo, ciclano está fazendo, olha nosso concorrente, olha isso, olha aquilo outro. E aí, para quê? Para você tomar uma decisão precipitada, né? Aí, o que eu fazia? Quando acontecia muito isso, eu falava assim, não, beleza, obrigado por ter falado, eu vou tomar um café. E saía, dava um espalhecido. Às vezes, esperava até o dia seguinte, pensava, por quê? Se você muito grande de você se arrepender daquilo, tá? Então, até quando você vai planejar, a ideia é você ter tempo, fazer as coisas devagar, tranquilo, entendeu? Então, a primeira coisa é, o que eu vou colocar na mesa? Depois eu posso revisar isso. Na medida que eu for analisando o outro negociador, eu posso revisar um pouco isso. Depois o que eu vou pensar? Quais interesses envolvidos? O que eu quero na negociação e o que eu acho que a outra parte quer na negociação. Tá? Isso é muito importante. Aí você vai dizer, professor, a primeira vez que eu vou negociar com fulano, eu não sei. Né? Aí você tem várias formas, vamos dizer assim. Você pode ligar para alguém que conhece ele, que já tem negociado, evitando, claro, o concorrente, mas às vezes não tem jeito. Você liga para o concorrente, angaria informação. Né? Você pode ligar para ele, né, pedir para um outro negociador ligar para ele, fazer que vai fazer contato, até ter uma reunião com esse negociador, mas sem aquele intuito de fechar. E aí aquele negociador ele faz aquela retirada, ele vira, quando chega a determinado ponto, ele fala, puxa vida, queria muito fechar com você, mas eu não tenho como, eu preciso consultar meu superior, a gente vai marcar uma segunda reunião e vem aqui negociar com você. E aí você já tem todos os dados, você chega lá, faz o seu planejamento com todos os dados e tem mais chance de ganhar a negociação. Mas é claro, né? A forma tem que ser uma forma bem sutil.
para não deixar claro o que você está fazendo. Então, a outra pessoa que vai é uma pessoa que também conhece negociação, vai sentar, vai falar como se estivesse negociando com ele, mas vai chegar uma hora que ele vai abrir a estratégia dele, vai abrir o objetivo dele, e aí você vê, realmente não dá para esse valor. Não é claro que se der para fechar, fecha. Esse valor não dá, aí você já sai de lá com essas informações e entrega para outro negociador. Tá? Uma forma de você fazer. Tá? Como eu falei, a ideia é o quê? Eu tenho que, o máximo possível, entender qual a estratégia que a outra parte costuma usar, qual o perfil dele, quais os objetivos que ele tem, ou seja, aquele iniciozinho da matéria que a gente viu. Tá? Eu tenho que pensar nessa parte. Quais os interesses envolvidos? Os meus, de certa forma é meio fácil eu conseguir, né? E às vezes, não os meus só, às vezes da empresa, que eu tenho que consultar a alta administração, se a empresa não for minha, tá? Ou sócio, se a empresa for minha, né? Vamos querer o que desse cara? Qual é o nosso objetivo com esse cara, tá? Mas eu preciso traçar isso antes de sentar para negociar, tá? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou achar as minhas margens, né? Lembra? O que é a margem? A máquina, né? Ou seja, da Mapan até a máquina é minha zona negocial, tá? Acima da máquina e da Mapan para baixo é a área que eu acho que eu vou negociar. É claro que se eu for vender e o cara der qualquer oferta acima da minha Mapan, opa, eu aceito. Se eu for comprar qualquer oferta abaixo da minha máquina, opa, perdão, da minha Mapan, ok, é o inverso, né? Mapan para cima, vendedor, Mapan para baixo, comprador. Então, ou seja, eu tenho que pensar nisso. As margens, isso é fundamental. Até a gente brinca, né? Uma coisa que eu costumo brincar, tinha uma propaganda de um cartão de crédito antigamente que ela falava assim, não sai de casa sem ele, né? Não sai de casa sem saber as suas margens, tá? Isso é fundamental. Então, você tem que saber o piso mínimo, ou seja, o piso mínimo é o zero da negociação, ou seja, aquilo ali é o zero. Significa que ali você empata o teu custo no piso mínimo, né? A máquina você ganha alguma coisa. É o que vale a pena você ter saído de casa, ou ter saído da tua empresa para negociar. É a máquina, né? Mas a máquina não deve ser o objetivo de ninguém. O objetivo das pessoas deve ser a Mapan, né? E a ideia, é claro, entre a Mapan e a máquina, eu fecho, certo? Se por acaso for oferecida uma concessão ou moeda de troca muito boa, eu posso aceitar entre a máquina e o piso mínimo. Mas abaixo do piso mínimo, eu nunca posso aceitar. Por quê? Porque eu estou literalmente dando, se eu estiver vendendo, eu estou dando para a pessoa aquilo, e outros fornecedores e outros concorrentes, etc. Isso vai ficar ruim para mim perante eles, tá? Eles sabem que eu vendi abaixo. Aí, professor, mas se for uma moeda de troca super boa, aquilo que eu quero, né? Mesmo assim, abaixo do piso mínimo, eu não devo fechar nenhum tipo de negócio. Vamos lá. Então, até aqui, eu acho que a gente até falou na aula passada, né? Depois, eu vou definir qual é a minha primeira oferta. A primeira oferta, claro, se eu estiver vendendo, ela tem que ser acima da Mapan. Se eu estiver comprando, abaixo da Mapan. Por quê? Porque eu nunca vou, se eu estiver negociando, né, eu nunca vou conseguir emplacar na primeira oferta, tá? Se for uma negociação. Porque a negociação, ela requer a barganha. E a barganha, o que é? Eu dou a minha oferta, a pessoa dá a sua oferta, até chegar no meio termo que seja bom para os dois, ou não chegar, né? Então, normalmente, se for o vendedor, né, acima da Mapan, para chegar na Mapan, vamos dizer assim, e se for o comprador, abaixo da Mapan, para chegar na Mapan, tá? Isso é fundamental. Depois a gente tem as possíveis concessões. O que se você chega no impasse, ou se está fora da tua zona de negociação, comprador, né? Você, o vendedor, está aqui, o comprador está fora da zona de negociação. Supostamente não teria negociação, pararia aqui. Então, a ideia é você pensar numa moeda de troca e numa concessão, lembrando que a concessão tem a ver com a negociação. Então, o que é? Preço, entrega, montagem. É o que leva ao uso daquilo que você vai adquirir, ou, né, se for comprado, o que seria fundamental para o comprador, para o vendedor receber. Tá? É algo que tem a ver com o negócio em si. Aí você vai dizer, por que a moeda de troca é mais difícil? Porque a moeda de troca, como não tem a ver com o negócio, é algo que você não estudou previamente, você tem que ver se aquilo interessa para a empresa, né? Porque, às vezes, como eu falei, não está no negócio. Então, interessa para você, interessa para a empresa, tá? É a moeda de troca. Para você ter uma ideia, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas só para você ter uma ideia do que é moeda de troca, aquelas transações que a gente vê aqui,
alguns políticos fazem, escusas, né? O que acontece? O cara fala, eu aprovo a tua obra, né? Se você me der aí, sei lá, 100 mil reais, um exemplo assim, né? Essas 100 mil reais é considerado o quê? Moeda de troca, não faz parte da negociação, tá? Só para você entender o que é moeda de troca. É uma coisa por fora, tá? Agora, tem coisas por fora que não são ilegais, né? Por exemplo, como eu falei para você, aconteceu comigo. Eu tinha uma empresa de informática, fui negociar com o cara falou assim, olha, eu tenho um stand na feira de informática, né? Porque eu comprei, não tinha do tamanho que eu queria, eu comprei a mais, eu tenho 3 metros quadrados do meu stand liberados. Eu deixo você usar a feira, claro que a gente fez isso, né, em contrato, não ficou coisa oral, né? Mas eu deixo você usar os 3 metros lá do meu stand e aí você me vende por esse preço, tá? Aquele preço estava acima do meu piso mínimo, estava entre a máquina e o piso mínimo. Eu falei, estou ganhando alguma coisa, muito pouquinho, mas eu estou ganhando muito mais com essa moeda de troca. Quer dizer, não tinha a ver com a negociação, mas tinha sido oferecido. E o que é uma concessão? É um desconto, por exemplo, é aquele valor, o cara dá 5% de desconto, ou então eu facilito não sei quantas vezes para você, né, 30, 60, 90. Né, quer dizer, eu dou meios para você aceitar, mesmo não estando naquela faixa de preço ou não estando naquela condição que você queria. É uma concessão. A ideia é o quê, pessoal? Né, volto a dizer, você tem 3 concessões possíveis. Digamos que seja a primeira seria pagar em 2 vezes, a segunda seria pagar em 3 vezes, a terceira seria pagar em 4 vezes. Para você, se o teu cliente pagar em 4 vezes, você, claro, aquele preço, né, aquele preço final vai ser menor, porque se você for fazer factoring com dinheiro, entregar lá a promessa de dívida, né, o banco ele vai te cobrar uma taxa, por exemplo. Se você esperar para receber, você não vai ter a taxa, mas você vai ter que esperar. Então, quer dizer, não é a mesma coisa você fechar na hora e receber na hora, certo? Então, você tem uma perda ao abrir mão, ao fazer uma concessão. Então, qual é a ideia? É você começar com uma concessão menor, onde você perca menos, né? Até chegar, se não fechar, chegar na última concessão que você pode oferecer. Então, por isso que eu falei para você que eu gosto de usar o slicing, né? O slicing eu seguro, dou a impressão para o cara que eu estou no meu limite. Aí, quando eu ver que não vai fechar, que o cara já travou também, aí eu começo a andar, entendeu? E aí, chega uma hora que trava, aí eu começo com as concessões da menor para, vamos dizer, da menor para mim, né? Para maior, para minha empresa. Então, mais ou menos, eu tenho que pensar nas concessões que eu posso, inclusive na ordem que eu vou oferecer essas concessões e quando, de acordo com a estratégia que eu estou usando. Se eu usar aquela estratégia do cobertor, eu tenho 5 minutos para negociar com o cara. Eu já abro a minha concessão no meio. Eu posso facilitar para você em 2 vezes. Eu acho que a concessão do meio é 3 vezes, né? A outra é 4. Posso facilitar em 3 vezes para você. Né? Eu já abro por quê? Porque só tem 5 minutos. E aí, se o cara falar, não, 3 vezes não dá. Aí, olha, minha última oferta para você, eu faço em 4 vezes. Entendeu? Tipo assim, a ideia é você sempre guardar uma cartinha na manga, né? Mesmo quando você usa o cobertor, guarda uma cartinha na manga, porque, né, você pode até estar no teu limite, mas aquela última concessão você guarda. Que a pessoa vai tentar mais, né? Claro, vai tentar sempre uma melhor oferta, alguma coisa para ganhar com isso, né? Só, olha, a gente somos quantos alunos aqui? Acho que somos até bem mais do que isso, né? Eu vou ver se eu vou fazer hoje, eu vou fazer uma chamada, né? Porque eu estou vendo aqui que o pessoal está devagar aí hoje, não sei o que houve. O que foi isso? Frio, Flávio, só estou achando que é mais coisa do que isso. Deixa eu ver aqui quantos somos. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não decora, né? São várias turmas, a gente não decora. Então, deixa eu ver aqui, que é melhor. Então, somos quantos? 31 alunos, só tem 15 na sala, tem literalmente metade. Eu vou fazer uma chamada, né? Começou 7h40, tem 20 minutos. Quando é 30 minutos de aula, eu faço a chamada. Então, mais 9 minutinhos, a gente faz uma chamada, tá? Então, vamos lá, pessoal. Concessões possíveis, fazem parte do objeto da negociação. Deixa eu lhe falar, quando eu acabar de falar dos modelos de planejamento, a gente vai pedir um exercício em grupo, tá? Assim que eu acabar. Mas a ideia é eu preciso apresentar pelo menos os 3 modelos para vocês poderem escolher. É um estudo de caso, vai ser frente a uma situação real, tá? Que a gente fez uma adaptação até para você não descobrir que situação foi, nem, né? E aí, sobre aquela situação real, você vai fazer uma negociação, vai escolher o modelo, vai fazer todo esse planejamento de negociação, bem parecido com o que a gente fez lá na comunicação, a gente vai fazer também
na negociação, tá? Então, vamos lá. Opa. Moeda de troca, né? Eu falei para você que é sempre mais difícil a moeda de troca, porque não depende só do negociador, né? Então, a ideia é o que eu posso oferecer e eu começo a pensar no que eu posso aceitar. Por que é importante? Porque você já dá essa margem. De repente, se você não for o dono da empresa ou for um dos sócios, já conversa com outros sócios, vem cá, o que é bom? A empresa tal, ela trabalha com tecnologia. O que seria importante em termos de tecnologia? O que a gente precisa, né? E aí a gente faz, né, vamos dizer, um brainstorming. Por que isso é fácil? Porque na hora que a pessoa for oferecer, agora é uma surpresa, né? Moeda de troca pode ser qualquer coisa. Você tem uma ideia. Se estiver dentro daquela ideia, dentro daquela, vamos dizer assim, que você viu isso ou aquilo, e for algo parecido, você pode aceitar direto. Se não, você vai ligar, vai consultar, vai falar, eu vou ter que fazer uma consulta aqui para saber se a gente pode ou não aceitar isso, tá? Então, né, a princípio, né, a moeda de troca não faz parte do objetivo da negociação, mas ela pode ser aceita no caso de não acordo, ou seja, se travou, você está fora da tua zona de negociação, a oferta que o outro negociador deu, e a tua oferta, né, está fora da zona de negociação dele, travou, impasse. Então, normal, se você não fizer nada, é a negociação não andar, acabar por ali no 0 a 0, que é pior, vamos dizer assim, é uma das piores coisas que pode acontecer. Então, você vai, oferece a moeda de troca, mas nessa ordem, primeiro as concessões, depois a moeda de troca, a não ser que a moeda de troca seja algo assim para você que não tenha valor nenhum. Às vezes tem valor para o outro, mas não tem valor para você, aí você oferece isso antes. Se ela tiver muito valor para você, que normalmente a moeda de troca tem, a ideia é que você ofereça só naquele momento que não tem mais jeito, tá? E, finalmente, essa é a única, viu, pessoal, já deixo claro, é a única que às vezes não dá para a gente mexer. Por quê, professor? Essa daí, às vezes, a negociação não ocorre no nosso ambiente. Mas quando ocorrer no nosso ambiente, por isso que eu falo, essa aqui é a única, todas as demais, é a ideia que você, qualquer planejamento que você faça, todas essas aqui, você consiga vislumbrar, todas as partes. Essa daqui, se for na negociação, na sua casa, que a gente chama, na sua empresa, ou num lugar que você tem algum tipo de controle, você vai mexer, vai preparar o lugar, vamos dizer assim que a gente chama. Se você, se não for, não tem como você preparar. Se você estiver aqui no ambiente do negociador, como é que eu preparo o lugar? Por exemplo, eu vou negociar um produto de tecnologia. Então, o que eu tenho que mostrar para ele? Que a minha empresa, ela tem um know-how de tecnologia, ela tem um conhecimento, ela tem algo, né, a mais, ela tem garantia, ela tem bons clientes. Então, a ideia é que você demonstre isso no ambiente. Então, primeira coisa, você vai colocar uma certificação, né, vai colocar alguns troféus que realmente a tua empresa tenha ganho, claro, não vai mentir, tá? De repente, colocar um quadro com a foto das logos dos seus clientes, os maiores, claro, para chamar atenção, né? De repente, algum diploma, algum certificado, alguma certificação, por exemplo, ISO 9000, né? Alguma certificação que garanta, pô, essa empresa aí, ela tem algo mais, né? Vou dar até um exemplo de como é que isso funciona, tá, pessoal? Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você vai no médico e aí você senta na mesa do médico, então fica até no escritório dele, aí você vê vários diplomas em línguas estrangeiras, né? Te dá a impressão que o cara é bambambam. Normalmente é assim, né? É mais ou menos isso. A ideia é que a pessoa sente ali na tua frente e mesmo você sem falar nada, ela ou veja as coisas, né? E seja influenciada por elas, né? Mesma coisa na mesa, o que você faz? Você deixa algum brinde, né? Uma caneta com um logotipo da empresa, né, oferece para a pessoa, uma agenda, se for no início do ano. Não vai dar agenda em agosto, né, por favor, né, porque aí a impressão sobrou aqui, ó, toma para você. Não. A ideia é que você entrega uma agenda até abril, no máximo. Depois de abril, esquece, né? Quem não comprou a agenda até abril é porque não usa, né? A verdade é essa, né? Então, sobrou aí, distribui para todo mundo, sobrou essa daqui, toma para você. Né, aí não dá. Não é legal, né? A ideia é que você tenha, né, ofereça alguma coisa até para o cara que valorize você, que valorize a tua empresa, né? Que diga assim, olha, eu quero realmente fazer um negócio com você, né? Por isso que eu estou gastando contigo, vamos dizer, estou dando alguma coisa, um brinde para você. Essa é a ideia, tá? Então, esse final, a única questão de A a F é o mínimo que você vai fazer em relação ao planejamento, é o mínimo. Isso você faz antes da negociação, tá? O G, você só faz se a negociação for na própria empresa, tá? Isso é importante frisar. Ok? Então, esse
é um modelo de planejamento mais simples, a gente chama de modelo de planejamento 1, está até aqui do lado. Ó. Porque você pode dizer planejamento básico, né? O nome dele, que a gente, oficial, vamos dizer assim, para a gente, se até você for citado numa prova, ou se for citado numa prova, né? Para a gente, é um planejamento básico. Ele é como se fosse, serve para tudo. Você pode usar qualquer tipo de planejamento. É o Coringão. Agora, é claro, ele é limitado. Ele é um planejamento que a gente chama básico mesmo, é o mínimo que você tem que fazer. Baseado nesse, existe um modelo um pouquinho mais elaborado, que é chamado de... Esse é novo, agora esse é o slide novo, tá? Que é chamado de modelo simples colaborativo estruturado, ou, né, modelo de negociação estruturada, tá? Que a gente chama assim. É claro, só é aplicável se sua negociação for ética. A gente sempre está falando de negociação ética, o ideal é ser ético, independente do modelo que você utilize. Por quê? Né? Porque você tem uma série de passos, você vai ver que são passos muito semelhantes ao outro, só que ele tem um qualquerzinho a mais, vamos dizer assim, tem um pouquinho coisa a mais, tá? Então, né, você pode chamar, como eu falei, de negociação estruturada e eficaz, né, de, vamos dizer assim, modelo simples, colaborativo estruturado, que é o nome dele mesmo, tá? O modelo 2, o modelo simples estruturado, como é chamado. É uma sofisticação do outro, tá? E para que ele é usado? Né? Mais aplicável, tanto em negociações colaborativas, simples, tá? Aliás, é mais... Tanto não, né? Nas negociações. Por quê? Como eu estou falando de padrões éticos, né? É claro que se eu tenho um padrão ético, algumas estratégias eu não vou poder usar como negociador, né? Vamos dizer assim, se eu usar essas estratégias, o que vai acontecer? O cara vai achar estranho. Como é que o cara está tentando colaborar comigo e, ao mesmo tempo, fazendo isso, né? É mais aplicável em negociações colaborativas simples. O que é uma negociação colaborativa simples, né? Só para a gente lembrar. O que é uma negociação colaborativa simples? Você vai negociar, por exemplo, com um ente governamental, tá? E a ideia é você continuar negociando com ele, porque ele é um excelente cliente, ele compra muito, ele compra uma quantidade grande. Se você tem, por exemplo, um grande atacadista, um grande varejista, tá? Essa seria uma negociação boa, porque você não vai querendo ganhar a negociação, você vai querendo colocar teu produto, você vai querendo vender aquilo, ganhar, de repente, no volume, né? Mas naquela negociação, às vezes, você não vai ganhar muito, né? Então, a ideia é que você vá com esse intuito, com esse espírito, para essa negociação, tá? Mas lembrando, essa é uma negociação colaborativa simples. Como é que você vai usar? Quando você não tiver muito tempo, você não tem muito tempo para negociar, aí o próximo modelo que a gente vai falar é para uma colaborativa mais estruturada, vamos dizer assim, mais forte, tá? Então, a ideia como eu falei, a ideia é sempre buscar, se for colaborativa, pensa nessa, né? É melhor do que você usar o modelo simples. Se for uma competitiva, basta você usar um modelo simples, ou então usar um outro modelo que a gente vai ver, talvez não hoje, na próxima aula, que é um modelo que a gente fala, que é um modelo com neurotática. Tá? Quando você tem o caso, a negociação competitiva, e o outro cliente, ele é um negociador muito experimentado, ou então uma empresa muito grande, você precisa ganhar naquela negociação, aí você vai usar uma neurotática, mas aí requer muito mais trabalho, muito mais tempo para você planejar. Então, a gente, por exemplo, o que a gente vai falar agora, antes da gente fazer até o nosso exercício depois, é justamente esse modelo simples, que serve para as duas, e dois modelos colaborativos, né? Um, que é esse, que é uma forma simples, que, inclusive, você pode usar como estratégia, né? Quando você tem aquele negócio, aquela mudança, ou seja, você está indo de um jeito, tá? Tendo uma abordagem, e de repente você muda, né, uma surpresa, alguma coisa assim, esse seria um modelo que você iria mostrar para a pessoa, tá? Olha só, seria um modelo que você iria mostrar para a pessoa, e depois você mudaria para o outro competitivo, tá? Então a ideia é você até fazer dois. Você começa o teu approach assim, chega um ponto que você trava. Como eu falei, quando você planeja, é meio que você está dominando a situação. O que está acontecendo, né, está fazendo você dar o passo seguinte, é melhor. Agora, quando você não planeja, a outra pessoa é que está dominando a situação. E se a outra pessoa planejou, você está indo na direção que ela quer que você vá, e ela, claro, está te orientando a chegar lá. Pessoal, eu vou fazer uma chamada, tá? Porque eu acho que
também não é legal para quem está chegando cedo, né? Então, eu vou fazer. E aí, pelo menos, né? Pelo menos agora a gente... O ideal, viu, pessoal? O pessoal está chegando muito tarde, tá? Se a próxima aula o pessoal chegar tarde, também a gente começou a aula com 4 pessoas hoje. Se o pessoal chegar tarde de novo, tá? Aí eu vou começar a fazer chamada cedo, vou pelo menos dar uma falta para o pessoal que está chegando tarde, porque, né, também, né, não é justo com quem está chegando cedo. E se a gente não fizer nada, o pessoal que está chegando cedo vai deixar de chegar, né? A lógica é essa. Então, eu vou fazer uma chamada oral hoje, tá? Até por conta disso. E da próxima vez eu faço a chamada mais cedo. Eu fiz hoje com mais de meia hora, né? São 8h12, fiz mais de meia hora de aula. Eu estou fazendo a chamada. Da próxima vez eu vou fazer com 15 minutos, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer a nossa chamadinha rapidinho. Vamos lá. Opa! Eu vou chamar o seu nome e você fala, por favor, tá? Vamos lá, então. Alberto Sampaio. Presente. Presente. Beleza. Amanda. Aqui. Aqui. Bem. André Luiz. Presente, professor. Bem. Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Carolina Pacheco. Então, tá. Carolina Piazzi. Presente. Obrigado. Eduarda Vidal. Eduarda Vidal. Elvis. Presente. Elvis. Flávia. Aqui, presente. Bem, tá aí mesmo. Gabriel Maia. Gabriel Maia. Não tá aí. Gabriel Maia. Gabriela Costa. Presente. Tudo bem, Gabriela. Assim que a gente, pelo som da voz, a gente sabe se a pessoa está com sono, está acordada. Vamos lá. Guilherme Nascimento. Guilherme Nascimento. Não está aí. Ibrahim. Ibrahim Micael. Presente, Filho. professor. Presente. Muito bem, Micael. Olha lá. Yuri Vidal. Yuri Vidal. Não está. Cadê Yuri Vidal? Yuri Vidal. Ok. João Felipe. Drummond. Presente, professor. Presente. Muito bem. Júlia. Presente. Júlia Toches. Karina Baldo. Presente. Presente. Bem, beleza. Luiz Felipe Nunes. Luiz Felipe. Deixa eu ver. Luiz Felipe. Bom, vamos lá. Maria Eugênia. Maria Eugênia. Não está nem aí na sala. Maria Eugênia. Maria Luísa. Não. Matheus Nogueira. Presente, professor. Matheus Nogueira. Acho que foi o primeiro a entrar, né, Matheus? Natália de Souza. Presente, professor. Obrigado. Nitai. 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 Nitai tá aí? Nitai. Ok. Pedro Emanuel. Presente, professor. Presente. Vamos lá. Rafaela Turra. Rafaela Costa Turra. Rafaela tá aí? Rodrigo Pele. Rodrigo Pele. Professor Eduardo está aqui. Quem? Eduarda? Eduarda Vidal. Ô, Eduardo, está dormindo, Eduardo? Não, eu estava no banheiro, na verdade. Ah, tudo bem, aí tudo bem. Aí tudo certo, aí tudo certo. Vamos lá. Não precisava ter falado. Só dizer que não estava dormindo, não. Tudo bem. Vamos Não, lá. mas eu não estava, eu estava, na verdade, escovando meus dentes. Então, beleza. Rodrigo Pele. Tá aí, Rodrigo? Rodrigo? Rodrigo Pele, Rodrigo Pele. Não, não tá aí. Rodrigo Pele. Tiago. Tiago Clemente. Tiago Teles. Tiffany. Presente. Opa, Tiffany. Valentina. 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 Valentina Faco. Valentina Facó. Facó, tá assim agora. Aqui que eu vi o acento. Facó, tá aí? Vinícius Rodrigues. Presente. Presente. Vitor Borba. Presente, professor. Muito bem.
Alguém não deixou, alguém não respondeu, pessoal? Alguém que esteja aí não respondeu? Agora, eu fiz uma chamada, viu, pessoal? O pessoal que está chegando agora. Uma chamada. Alguém não respondeu? E aqui, finalmente. Planejamento. Vamos lá, então, pessoal. Então, chamada feita. Vamos lá, então, pessoal. Voltando aqui. Tchau. Ok. Então, vamos lá. Como é que começa esse planejamento? Parecido com o outro, quer dizer, algumas coisas que tem nas fases, né, estão na outra, no outro também, mas a ideia é que começa aqui por cima, tá vendo? Poxa, respondeu presente, falou e saiu da reunião. Bem. Preparo para negociação. O que eu vou fazer? Eu vou definir o objetivo e as metas. O objetivo é uma negociação competitiva, é uma negociação colaborativa, né? Aqui a ideia são colaborativas. O que você quer chegar? Onde você quer chegar? O que você aceita, o que você não aceita? O que você deseja dessa negociação? Só simplesmente colocar o teu produto em algum lugar? Vou dar um exemplo para você. Você deve assistir um programa legal chamado Shark Tank. Quem já assistiu, pelo menos uma vez, talvez você tenha visto. Se você nunca viu, pode procurar no YouTube, que tem lá vários vídeos do Shark Tank, inclusive alguns dublados, outros com legenda e outros realmente só em inglês, né? Pure, inglês puro. E aí o que acontece? Num desses programas, o objetivo da mulher, quando ela foi lá no Shark Tank, era colocar o produto dela numa rede famosa americana chamada Bath and Beyond, né, que é banho e além, vamos dizer assim. Então, o objetivo era esse, era colocar o produto naquele lugar, tá? Então, o objetivo dela era esse, quando ela foi, tá? Então, ela chegou e falou assim, qual é o seu objetivo, né? O que você quer? Não, eu queria que o meu produto fosse conhecido nos Estados Unidos todo. Então, eu queria colocar um produto nas grandes redes, na Bath and Beyond. Esse era o objetivo dela. Então, o que aconteceu? Ela aceitou uma oferta, vamos dizer, lá embaixo, para conseguir isso. Tá? Então, a ideia principalmente quando você pensa numa negociação colaborativa, tá? A ideia é você sempre ir para essa negociação com o teu objetivo bem claro. Tá? Por quê? Porque na colaborativa você está disposto a abrir mão de algumas coisas. Tá? A questão é até onde você vai abrir mão. É aí que você tem que definir. Tá? Aí você é outra coisa, com essa necessidade da outra parte. Uma forma muito parecida com o que aconteceu anteriormente, a ideia é que você faça uma pesquisa com alguém que já negociou, ou uma outra negociação antiga que você fez, ou ligar mesmo, às vezes, para outro negociador, conversar um pouco, né, para ver qual a necessidade do outro. Pô, eu estou aqui, a gente vai marcar uma reunião. Como ela é colaborativa, não existe, vamos dizer assim, aquela briga, né, aquele negócio de ganhar e perder. Então, te dá uma liberdade maior para conversar com outro negociador, te dá uma liberdade maior para você dizer, mas vem cá, fulano, o que você quer efetivamente? Onde você quer chegar, né? Qual seria o melhor preço para você? Você já joga, né? Porque é colaborativo, então o teu objetivo não é brigar com o cara, não é que o cara se dê mal, o teu objetivo é que ele se dê bem e que você também ganhe alguma coisa com isso, que pode não ser um ganho financeiro, pode ser, por exemplo, a abertura de porta. Eu acho que eu comentei, não sei, nessa sala, não tenho certeza, mas, por exemplo, eu tinha uma empresa de informática e aí eu quis entrar no SICAF. O que é o SICAF? É um banco de dados, vamos dizer assim, que tem todos os fornecedores do governo. E eu não sei se você sabe, o Rio de Janeiro é o segundo lugar no Brasil, o primeiro lugar é Brasília, tá? Brasília, DF, né? Plano piloto. O Rio de Janeiro é o segundo lugar no Brasil em termos de repartição pública, ou seja, depois de Brasília, o lugar que mais tem repartição pública no Brasil é o Rio de Janeiro, porque já foi a capital federal, teve gente que não saiu de lá, teve alguns órgãos que ficaram no Rio de Janeiro por questões até pessoais de líderes ou outras coisas. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, né, engraçado. Tem alguns órgãos que deveriam estar em Brasília, hoje tem uma representação pequenininha em Brasília e a sede está no Rio ainda. Né? Tem vários que estão ao contrário, tem vamos dizer, uma representação pequenininha aqui em Brasília e tem uma sede em São Paulo. Tudo bem, porque é questão financeira.
Mas o Rio, porque era lá, tinha toda uma estrutura, um prédio, às vezes uma rua, né? Tem um caso de um cara que é uma quadra, o troço ocupa uma quadra, e aqui, por exemplo, não teria esse volume todo, pelo menos a princípio. Então o pessoal fala, vamos ficar com a sede lá, e a gente abre uma filial lá em Brasília. Então o segundo lugar no Brasil, onde tem muito serviço público, é no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Queria, né? Aí o que eu fiz? Eu entrei no CICAF, aí uma universidade federal, que só tem uma, não devia ter falado isso, ela queria comprar mousepad, aqueles mousepads pequenininhos, né? Vou até mostrar para vocês, mas você saber o que é. Esse aqui é ergonômico, mas não é só essa parte daqui, ó, tá vendo? Só essa parte aqui, tá? É só essa parte aqui, o mousepad. Aquele tapetinho, que o pessoal... Você vê, antigamente, que tapetinho, ninguém dava valor nenhum, que aquele tapetinho colocava impresso, né, o nome de alguma empresa, etc. E o que eles queriam? Justamente um tapetinho, uma mousepad com uma logomarca, né, daquele órgão, né? Queria lá daquela empresa pública, estava lá aquela instituição pública. Queria com a logo, com algumas coisas, com o telefone, né, com umas coisas assim, né? Então era personalizado. Só que eles tinham um limite, eles definiram um limite no edital, né? E aí eu entrei no CICAF, vamos dizer assim, e eu recebi um convite para participar. Acho até engraçado, normalmente é o contrário, né? Você vê lá, tinha um lugar, um jornal que eles publicavam na época, a internet já estava bem começando ainda, não estava do jeito que está hoje. E aí você ia lá, olhava, lá estava lá a licitação publicada, antigamente publicava o jornal, como eu falei. Eu li a licitação, aí me interessei, falei, nem vou entrar. E eu recebi uma carta deles, né? Na época, acho que não foi nem carta, foi um telegrama, dizendo que eu tinha entrado no CICAF, você parabéns, seja bem-vindo. E, inclusive, estamos oferecendo, né, da sua empresa, entrar na licitação número tal, né? Aí a licitação, o nome da licitação, aquisição de mousepads. Eu olhei lá, falei, não compensa. Aí um colega meu, né, eu falei que tinha acontecido no Rio, falei, pô, cara, eu vou ganhar, eu acho que ia ganhar R$2 em cada um e pouco, não vou dar nada. Aí ele virou e falou assim, olha, a empresa é tua, né, você faz o que você quiser, né, mas se eu fosse você, eu aceitava. Aí eu, como assim? Não, aceita, vai por mim, que eles costumam fazer isso, fizeram isso comigo, entendeu? Eles jogam uma isca para ver se você cai. Não, né, porque aí, se você entra, vamos dizer, esse cara não está querendo só ganhar dinheiro, é um cara que está realmente querendo negociar com o governo, né? Você está mostrando interesse. Aí, tá bom. Aí eu aceitei, entrei, sério, o cara pediu um valor, eu não pude afastar muito daquele valor, senão não ganhava nada. Eu fui bem, colei no valor, então acho que não teve outra oferta, né? E aí eu não dei o valor, dei um pouquinho abaixo. Não é nada, menos de R$2, um e poucos. Aí eu falei assim, porra, né? Aí eu falei, tudo bem. Então, aceito. Eu mal coloquei, o processo foi super rápido, né, porque o valor era pequeno e, né, foi super rápido. Aí eu ganhei o processo, forneci, tive, né, quase. Eu acho que se fosse considerar as reuniões que eu tive, as visitas, tudo, eu acho que eu perdi dinheiro, mas tudo bem. Eu botei assim, primeiro negócio. Ok, fiz o negócio, né, nessa história, vou fazer uma negociação colaborativa. Ok, vou atender os interesses dele. Não deu outra, passou um tempo, acho que uns 4 meses, né, 3, 4 meses, eu recebi um convite para participar de uma outra. Essa outra, uma diferença brutal, né? Era um equipamento grande e eles não podiam comprar direto, então eu aceitei o órgão, não podia comprar direto. Eu entrei lá, dei também minha oferta um pouquinho abaixo, dessa vez um pouco mais abaixo que deu para dar, a minha estrutura era mais light, né, do que a maioria das outras empresas. Aí eu entrei, ganhei. E aí compensou a outra, e muito, né? Porque o tempão que eu falei assim, cara, foi um dos melhores negócios que eu fiz. Então, às vezes, compensa você entrar. Às vezes é difícil você entrar. Se eu não tivesse pego a primeira, talvez não teria sido chamado para a segunda, né? O fato de eu ter aceito, disse da minha boa vontade, o pessoal provavelmente deve ter dito, então vamos chamar o cara aí, o cara perdeu dinheiro, vamos chamar o cara para compensar, né? Às vezes tem isso. Então, conheça a necessidade da outra parte. Além de conhecer a sua, né, definir o seu objetivo, suas metas, conheça a necessidade da outra parte, tá? Depois, identifique as posições e as regras de negociação. Numa negociação colaborativa, tá? Só para a gente entender, por exemplo, eu até me referi a era uma licitação, então as regras estão bem definidas. Você tem que entrar naquelas regras, a empresa tem que estar enquadrada. Então, você tem um bolão de certificação que você tem que ter,
um bolão de certidões negativas, né? Você tem que estar totalmente registrado, totalmente de acordo. E para você, vamos dizer assim, a regra dessa negociação, o que era? Tinha um valor máximo e o teu valor tinha que ser o mais próximo daquele valor, ou seja, ou mais longe, se você quisesse ganhar a negociação. A ideia é quanto mais longe você desce daquele valor, maiores as possibilidades de você ganhar aquela negociação. Então, né, existia uma regra clara. Normalmente, negociação colaborativa, como todo mundo quer negociar, vou dar um exemplo, uma grande rede de supermercado, tá? Não é o governo, tá vendo? Existe outra, um grande, a gente fala, um grande distribuidor, né, um grande varejista, tá? A palavra certa é essa. Então, eu quero botar meu produto lá, por quê? Porque muita gente vai conhecer, eu vou ter uma entrada, né? De repente, amanhã eu tiro o produto de lá, mas as pessoas vão querer comprar, eu coloco em outro lugar melhor, eu vou ganhar mais. Então, eu preciso dessa primeira entrada para todo mundo conhecer. Então, eu estou disposto a arriscar, porque se eu não arriscar, eu vou ter que fazer campanha de marketing, vou ter que fazer isso, fazer aquilo outro. Então, eu vou por aí, tá? A ideia é o quê? Esse cara negocia com muita gente, então ele vai ter as regras dele. Por exemplo, ele pode fazer aquilo que a gente falou que não é certo, né, que está em tática. Ele pode fazer um pregão, chegar na hora, chamar todo mundo lá, ó, vem 10 fornecedores aqui, eu quero pagar tanto, que pagar o valor mais próximo desse ganha. Ele vai ter as regras dele. E aí, é claro, eu aceito ou não aceito, né? Mas a ideia é, normalmente, quando você tem esse tipo de negociação colaborativa, você se acaba, vamos dizer assim, entrando naquela regra, naquele jogo que já está definido, tá? Então, a ideia é identificar, além das posições, se tem alguma regra, alguma coisa que tem que seguir, né? Seja cara de pau. Olha, estou com uma dúvida, às vezes uma dúvida do outro cara, você liga para o cara e fala assim, fulano, e aí, qual seria uma proposta adequada que vai te atender? Pensando também, pensa em você, mas pensa em mim também. Se seja bom para você e você acha que é bom para mim. Você tem um papo inicial e esse papo, como é colaborativo, ele sabe que você não quer passar ele para trás e você sabe também que ele não vai querer que você perca muito. Se você perder muito, você não vai fechar a negociação. Ele quer arrumar um cara que dê um valor razoável, não seja nem demais. Então, na maior, antes de sentar para negociar, liga para o cara. Aqui dá essa possibilidade, né? Tirar a dúvida, ó, isso aqui você quer o quê? Com entrega, sem entrega? Você quer que a gente embale? Ou eu posso te mandar, vou dar um exemplo, azeitona, né? Não sei se você sabe, quando você compra azeitona, importa azeitona de Portugal, da Espanha, ela vem num baldão azul grande, já viu? Não sei se você já viu. É um tonel desse tamanho assim. O que acontece? Se você for um varejista, você vai ter que envasar aquilo, né? Tirar aquela azeitona, colocar num vidro, fechar e vender no mercado, por exemplo, tá? Então, a azeitona chega naquele tonelzão, porque vem de lá, o Brasil não produz azeitona, a verdade é essa, não tem clima para isso. Aí vem aquele tonelzão, não sei se você já viu o tonel azul, depois eu posso até trazer uma foto. Tonel desse tem um vizinho aqui que tem. Então, tem vários, o cara chega aqueles tonéis enormes para você, e você tem que comprar uma embalagem, né, um vidrinho, às vezes você tem que até colocar, né, uma salmoura, alguma coisa, um líquido, para evitar que a azeitona estrague, aí você coloca lá, ou então embala a vácuo, né? Tem várias formas. Você tem um custo, e aí o cara quer um preço tão baixo, aí você fala para o cara assim, não, para esse preço, eu posso até chegar, se eu não envasar, eu posso te vender da forma que eu recebo, eu te repasso da forma que eu recebo. Aí você, né, usa, né? Ou então, se o cara for usar para ele, por exemplo, uma refeição, alguma coisa, uma refeição para muita gente, ele não vai se importar se vier em vidro ou não vem, né? E para você, o vidro vai custar muito caro. Então, a ideia é você tirar as dúvidas. Eu dei esse exemplo, né, porque até tem uma empresa aqui perto que vende, faz isso. Só para você ter uma ideia. A ideia é mais ou menos essa, você tirar a dúvida com o cara. Fala assim, ó, como é que você quer? Eu tenho que ser com entrega? Né? Isso tudo você pode tirar, né, do seu custo, e aí, claro, fica mais fácil você chegar no preço dele, né? Aqui você negocie, né, as possíveis concessões e busque um acordo. Então, a ideia, a concessão que você pode oferecer, a concessão que a pessoa pode oferecer, a ideia é que você faça isso. E, finalmente, a ideia é fechar o acordo com todas as pendências. Eu comentei com você que toda vez que você vai negociar de uma forma colaborativa, há uma dificuldade muito grande em fechar. Eu vou te dar essa dica. Dica de quem já negociou colaborativamente várias vezes. Por quê? Porque a pessoa sempre vai pensar, já que você quer fazer o melhor por mim e eu quero fazer o melhor por você,
ninguém quer pressionar ninguém, entendeu? Você não quer pressionar o cara e ele não quer te pressionar. Se for um grande atacadista, você quer fazer de forma colaborativa, né, e ele não, tudo bem, ele vai te pressionar. Mas se for, por exemplo, o governo, se for um cara que realmente, para ele é negócio ter o teu produto e para você é negócio ter o teu produto lá, um exemplo, tá? A negociação vai fluir e os dois ficam sem graça de fechar. Então tá, vamos fechar, os dois ficam sem graça. Então qual é a ideia? Como é que você vai fechar esse tipo de acordo, né? Você vai virar para ele e vai falar assim, olha, fulano, então você pediu isso, né? A gente pode aceitar, você pediu aquilo, a gente aceita, você pediu aquilo, por outro lado eu pedi isso, eu pedi aquilo outro, sei que lá. Então é isso aí, fechou, você tem mais alguma coisa que você queira colocar, tem alguma coisa que eu quero colocar mais isso. Então, a ideia é o quê? Você vai fechar todos os termos do acordo, tá? Ou você faz um contrato, manda, ou até, né, se não precisar disso, faz um e-mail, alguma coisa e fecha com o cara já definindo uma data de entrega, se você estiver vendendo, ou ele, né, uma data de entrega para ele, ou de pagamento, né? Ou, se ele estiver comprando, uma data de pagamento, né, uma data de entrega para você. Se você estiver comprando, né, uma data que ele entregue e uma data de pagamento para você. Você vai definir isso, vai mandar, se você estiver de acordo, por favor, me responda. Manda o e-mail, aguarda o e-mail dele de acordo, beleza. Então, a ideia é o quê? Toda negociação colaborativa, a gente acaba tendo que puxar um pouquinho, tá? A verdade é essa. Você vai entender. O dia que você fizer uma, você vai entender. Não dá para fechar assim. Na competitiva, você fecha meio que no tapa. Essa não dá, porque você pode ofender outra parte. A outra parte pode pensar que você está querendo agilizar, né? Aí, pô, esse cara é colaborativo ou não é? Então, e aí de praxe, quando é colaborativo, você tem que fazer isso. O que acontece? Qual a diferença básica disso aqui? Olha só, retorne às fases anteriores sempre que necessário. Quando é que eu vou retornar à fase anterior? Por isso que a gente fala que é colaborativo. Quando alguma coisa não ficar clara. Por exemplo, digamos que eu já tinha discutido a questão da entrega. Aí lá no final, quando eu chegar na fase 6, né, eu viro e falo assim, aí, tudo certo, negócio da entrega, você vai entregar. Aí o cara, olha, poxa, eu estou pensando. Ah, tá pensando. Aí você volta para aquele quadro de novo e fala assim, vem cá, olha, uma das posições que a gente definiu era a questão da entrega. Você quer que eu entregue? Ó, eu vou ter um aumento de custo, tá? Esse aumento de custo eu vou ter que repassar para o produto. Então, quer dizer, às vezes, uma coisinha de nada, você tem que renegociar 2, 3 etapas do processo, porque vai mudar, né? Então, a ideia, viu, pessoal, qualquer negociação que tiver uma base ética, e digamos, a maioria, né, são colaborativas, você vai usar isso. Posso usar esse modelo para uma negociação competitiva? Pode, mas ele não vai ter, vamos dizer assim, o mesmo sucesso que você teria no modelo simples, na competitiva, tá? Esse é aquele, como eu falei, que você quer dar um tom colaborativo a uma negociação competitiva. Então, você usa nesses casos, tá? Por quê? Porque você é um modelo que ele é mais tranquilo, né? Você pressiona menos o outro, você busca acordo, você liga para tirar dúvida. Então, quer dizer, você deixa claro que é uma negociação colaborativa. Mas você pode usar, mesmo tendo um viés, um objetivo competitivo, você até pode usar esse modelo. Não é o mais recomendado, como eu falei. O mais recomendado é esse anterior aqui, tá? Para competitivo. Para colaborativo, esse seria uma colaborativa mais simples, certo? Pessoal, desse modelo ou do modelo anterior, que é esse aqui, ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Tá tranquilo? Porque, olha, logo depois que a gente fechar os modelos, a gente vai ter um exercício pesado, tipo aquele exercício que a gente fez lá em comunicação, tá? Para fazer em grupo, do mesmo jeito. Só que a gente vai ter uma historinha, um case, né? Um case, olha só, o case. Aí você vai ler o case, baseado naquele case, você vai escolher um modelo desses, tá? E vai, depois você vai apresentar como é que vai ser o seu planejamento da negociação, tá? Então, alguma dúvida com relação ao planejamento simples? Tranquilo, você pode responder, tranquilo, professor. Pode responder assim, tranquilo. Ou então, não, professor, não entendi isso, tá? Tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza, então. Obrigado. Então, vamos lá. Aqui, nesse modelo, todo mundo entendeu? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Na verdade, o que é, né? É como se fosse um checklist. A ideia é você tentar
responder cada um dessas fases, né? O que você vai fazer na primeira fase? Definir o teu objetivo, definir suas metas, que são aqueles a Mapan, a máquina, o piso mínimo, né? E o que você quer no final da negociação, né? O 2 é você descrever o perfil da outra parte. O 3 é você identificar a posição, o que a outra parte quer. Se tem alguma regra, se for uma licitação, você pensar na regra da licitação. Tirar a dúvida, o que você o que você precisa saber do outro negociador, do que ele quer, ou até do preço que você ainda não sabe. Seria o quê? Ligar para o fornecedor para perguntar isso, por exemplo. Negocie concessões e busque o acordo. Que tipo de concessão você pode oferecer? Que tipo de concessão você aceitaria, né? E a busca do acordo seria tentar fechar o acordo. E, finalmente, você citar tudo que foi definido na negociação. Essa última parte aqui, ela é dentro da negociação. Então, até aqui, até aqui, né? Você está fazendo fora. Essa aqui você pode fazer por telefone antes, tá? Ou fazer na hora da negociação. Então, o ideal é fazer antes, porque você já vem com uma posição fechada, tá? Ou seja, até aqui eu estou falando de planejamento, né? Aqui pode estar pode estar no outro, e até aqui eu estou falando de execução, tá? Aqui eu estou falando de execução. Tá? Então, quer dizer, é um modelo que, vamos dizer assim, ele abarca, como é colaborativo, né? Você não tem aquela história, vou preparar e vou atacar. Aqui você tem que levar no suave, né? Levar devagar, na tranquilidade, tá? Olha aqui. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, aqui é dentro da negociação. Agora, o tirar dúvidas pode ser naquele momento inicial, tá? No raporte. Você pode tirar dúvida. Claro que aqui você vai pensar no raporte também, né? Aqui, a ideia aqui, você pode ser no raporte, pode ser antes da negociação por telefone. Agora, nunca no meio da barganha. Tá? Aqui não pode ser no meio da barganha. Mesmo negociação colaborativa tem barganha, tá? E aqui, dentro da negociação. Mas você já foi nos seus limites, já foi com as suas metas definidas e colocou lá, tá? Como eu falei, ele está mais aplicável à negociação colaborativa. Você vai perceber, todo modelo colaborativo, ele tem uma parte que você faz antes no planejamento, que não é tão grande quanto competitivo, tá? E uma parte dentro da negociação, que são a tua atuação frente à negociação, entendeu? É importante definir isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a esse aí também? Sim? Não? Não é? Ninguém responde nada? Alguma dúvida, pessoal, com relação a isso? Se tiver, eu explico de novo, tá? Tem alguma dúvida com relação? Tranquilo? Pode continuar, tá tranquilo. Obrigado, tá joia. Pessoal, olha só, pessoal, não, acho que a maioria já está aí, né? Depois a gente fala mais adiante. Então tá. Então vamos lá. Esse é o segundo modelo. Primeiro modelo, tá? Volto a dizer, serve tanto para competitiva quanto para colaborativa, tá? É um modelo que a gente chama de híbrido, serve para as duas. E é um modelo simples, então seria o mínimo que você vai fazer numa negociação, seria isso. Ele abarca praticamente tudo, mas ele abarca de uma forma simples, né? O planejamento é simples, as margens são simples, né? Esse aqui, ele é um modelo mais direcionado para a colaborativa. Mas você, se quiser dar uma roupagem de colaborativa à tua competitiva, desde que você não tenha, vamos dizer, um objetivo tão elevado, né? Tipo, eu quero ganhar, mas ganhar muito. Esse aí não serve para você ganhar muito. Por quê? Tem um momento, como eu falei para você, que você tem que, né, tirar dúvida, abrir mão de algumas coisas. Então, quer dizer, dá para fazer competitivo? Dá, mas não é o mais aplicável, tá? E eu tenho esse outro modelo. Esse outro modelo são aquelas colaborativas complexas, tá? Por quê? Você vai ver que ele é um modelo demorado, ele não é mole para você fazer. Ele é um modelo que você demora para fazer, tá? Até para você definir o objetivo e as metas, tá vendo? Você usa uma técnica SMART, quer dizer, você tem um maior uso de técnicas
e por isso ele acaba sendo um modelo que a gente chama de muito elaborado, tá? Então ele é baseado até então é o modelo 3, que eles chamam que é um modelo ético colaborativo para negociações colaborativas complexas. Então, por exemplo, você tem um produto, e o teu produto não é barato, é um produto caro, e você quer vender para o governo, e o governo não conhece o teu produto. Tá? Então, por exemplo, é uma que a gente chama de venda difícil, tá? Você vai ter que mostrar, vai ter que apresentar, às vezes vai ter que até deixar um para conhecer, né? Quando você quer muito cliente, você faz isso. Então, é um modelo que você tem que pensar muito em estratégia para colocar. Digamos que você tem um produto novo no mercado, você está querendo emplacar e quer começar com um grande cliente, um governo, um grande atacadista, um grande atacadista, não, perdão, um grande varejista, um grande distribuidor. Você quer emplacar esse modelo lá. De qualquer forma, você quer emplacar. Então, você não está disposto a ganhar muito, você quer vender. Você quer iniciar para o pessoal conhecer o teu produto. Tá, por quê? Porque, como eu falei, você vai entender, ele é super colaborativo. Ele é aquele modelo que você sai bem da negociação. Tá? Mesmo que a pessoa não feche com você, você vai fazer diferença na vida da pessoa. Como assim? Ao apresentar, a forma que você vai apresentar, o conhecimento que você vai demonstrar, o teu approach, vamos dizer assim, a forma que você vai se aproximar da pessoa, vai dar a entender que você é um cara honesto, honesta, né? Um cara que quer realmente negociar com a pessoa e que a negociação é mais importante do que o teu lucro que você vai ganhar com isso, tá? Então, ela é uma que vai requerer um planejamento muito grande da tua parte. É algo difícil. É o que a gente, vamos dizer assim, sai com dificuldade, tá? Então, não dá para você sentar e falar assim, vou aí amanhã. É aquele que você tem que fazer uma pesquisa mesmo, tá? Então, dá trabalho. Agora, o resultado desse modelo, numa negociação colaborativa, ele é muito bom. Eu diria para você que ele chega a 80%, 85% de acerto, né? Porque se parte do princípio que outra pessoa quer negociar com você e quer, vamos dizer, ganhar alguma coisa negociando. E você quer ganhar alguma coisa negociando. Mas a ideia aqui, você até pode perder um pouco mais do que no modelo anterior. Não sei se eu estou fazendo entender. Porque o objetivo é negociar a primeira vez com a pessoa, ter um primeiro contato, a pessoa te conhecer, ou conhecer o teu produto, o teu serviço, ou, de repente criar uma reputação. Esse é o objetivo desse modelo, tá? É um modelo de negociação ética. Às vezes, por exemplo, quando você tem o outro negociador, ele é um cara super experimentado, né? Um cara super experimentado, e você quer uma colaboração, quer uma negociação colaborativa, esse aqui talvez seja muito simples. Talvez você tenha que ir com esse daqui, se você quer ganhar a negociação. Então, por exemplo, são perguntinhas que a gente chama de perguntinhas poderosas, tá? E já vai te dar dica, inclusive, e te ajuda a fazer o outro, vamos dizer assim, te ajuda a fazer o outro. Então, vamos lá. O que você deseja na negociação? Definir uma maneira de verificar se a meta foi traçada, foi atingida ou não. Criar referencial quantitativo, numérico, para determinar se eu alcancei o objetivo ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o que eu quero com aquela negociação. Digamos que seja vender 5 mil livros, exemplo, tá? Digamos que a minha meta é vender 5 mil livros. Então, não é vender 5 mil livros por tanto, pode ser, mas lembrando que meu viés aqui é colaborativo. Então, eu não estou muito interessado em ganhar muito dinheiro, ganhar o suficiente, tá? Então, a primeira coisa, eu vou definir as minhas metas, né? Quais são as metas? Máquina, Mapan, né? Piso mínimo, primeira oferta, certo? Eu vou definir todas essas questões e, claro, né? Lembra, a Mapan normalmente é o meu objetivo, então é a minha meta, Mapan. Eu vou definir a minha meta nessa negociação. Então, a ideia, eu estou usando uma técnica chamada de SMART. Significa o quê? Que a meta que eu for estabelecer, ela tem que ser específica, tá vendo? Specific, measurable, que é attainable, realistic e tangible. O que significa isso, né? Ela tem que ser específica, mensurável, estimulante, realística, ou realista, né? E tangível. Então, ela tem que ser isso, certo? Então, vamos lá. Aí você vai perguntar, essa meta é específica? Você pensou numa meta, né? Essa meta é específica, por exemplo, você tem um contrato, você quer aumentar o valor do contrato. É específico? Né? Essa meta é mensurável?
Sim, eu quero aumentar o valor do contrato em 20%. Ok, é mensurável. Essa meta é alcançável? Será possível incorporar novas técnicas de gestão? Todos os envolvidos vão ficar satisfeitos ao atingir a meta? Por exemplo, se eu estou pedindo um aumento do meu contrato, tem um motivo. Às vezes o motivo é, eu vou oferecer algo mais. Ah, não é isso, não. É porque tudo reajustou, eu quero aumentar o meu. Tudo bem. Mas para ele eu tenho que oferecer alguma coisa para o outro também. Lembra, é colaborativo. Então, olha, fulano, se você aumentar 20%, aumentou tudo, eu preciso aumentar. Mas se você aumentar 20%, eu faço mais isso aqui. Então, meu contrato diz que eu tenho que fazer isso, eu faço mais essa coisa aqui. Que não vai pesar muito para você, não vai ter valor de 20%, mas para ele é uma vantagem, porque você tem que pensar, lembra, é colaborativo. O que você vai me oferecer em troca para fazer isso? Né? Então, a ideia é mais ou menos isso. Então, aqui eu estou... Qual o objetivo? Aqui é negociar um contrato que eu já tinha com um determinado órgão do governo. Eu estou renegociando aquele contrato e eu quero mais 20%. É o que eu estou dizendo aqui, né? Então, a meta realista, o aumento de serviços vai justificar a cobrança adicional, sim ou não? Né? A ideia é justificar para o outro. Porque às vezes você vai botar um troço tão insignificante que o cara fala assim, eu não preciso disso. Né? Uma coisa, se você aumentar 20% do contrato, eu faço mais isso que vai ser útil para você. Tem que ser algo útil, né? E a meta tem que ser tangível. O valor adicional em razão de serviços realizados, ok? Fica legal ou não? Está muito defasado. Eu tenho que fazer, ou seja, eu tenho que fazer às vezes a pessoa ver o meu lado e também ver o lado da pessoa, tá? Então, até na definição das metas, existe um cuidado em você estabelecer metas que sejam boas para ambas as partes, tá? Então, você usa uma meta SMART, a meta tem que estar enquadrada nisso. A pessoa precisa responder todas essas perguntas? Sim. Para eu estabelecer a meta, sim. Você estabelece uma meta e vê se ela passa por esses 5 filtros. Se ela passar nos 5 filtros, ok. Certo? Então, vamos lá. Depois, conheça as necessidades da outra parte. A ideia é o quê? Conheça previamente a pauta de negociação. Se for uma licitação, leia, né, o edital de licitação, que hoje tem um negócio, né, acho que é o Elicite, né, o Elicitação, que é um site lá do governo, né? Ou então não, é uma compra. Poxa, por que ela quer comprar? Qual é a quantidade? Em que filiais vai colocar? O que vai fazer? E às vezes o que você faz? Você pode ligar, lembra? É colaborativo. Então, você não está querendo passar a perna no cara. Ele sabe disso. Então, ele vai te dar informação, né? A competitiva, nem sempre. Às vezes não é nem bom você abrir, que você dá a impressão para outra pessoa. A pessoa pode, vamos dizer assim, sem querer abrir os objetivos dela, ela tem medo de abrir os objetivos dela, então ela vai querer que você abra os seus e às vezes ela não abre os dela. Aqui não, os dois querem ganhar, né? E você está disposto a perder um pouquinho. Então, não tem assim... Volto a dizer, tá, tudo é o objetivo, né? A primeira coisa parte do objetivo. Se o objetivo for competitivo, esquece esse modelo, não dá. Mas se for colaborativo, é o melhor modelo possível. Mas demora, você deve estar percebendo, né? Então, consiga dados atualizados sobre questões envolvidas, né? Buscando criar argumento, argumentar a capacidade de persuasão, fornecer uma visão mais ampla da negociação, possibilidades, concessões, etc. Como é que você faz isso, né? Você quer ganhar um pouco. Então, tudo que você for falar, você vai levar um documento para defender, né? Até porque, por melhor que seja o que você quer oferecer, muito provavelmente ele vai querer mais, né? Então, a ideia é você já vai pensando no que você vai falar, como é que você vai argumentar. Se você tiver que dizer não, como é que você vai dizer não, o que você vai falar, entendeu? Essa é a ideia. Procure familiarizar-se com o glossário, ou seja, se aquilo que você está vendendo tiver alguma expressão técnica, tiver que você apresentar alguma coisa tecnicamente, a ideia é que você se prepare para isso, ou leve uma pessoa, leve um técnico junto com você, tá? Não vá assim, é um produto, por exemplo, você vai fazer um produto de tecnologia, você é o dono da empresa, um exemplo, tá? Você não entende tão bem assim daquele produto, sabe como é que ele faz, etc., mas você não sabe se ele tem um clock de tanto, se tem um clock de tanto, se ele usa, vamos dizer, processador tal, memória tal. Você não tem esses dados, né? Se você não puder aprender, leva um técnico, tá? A ideia é porque você tem que estar preparado, porque ele pode ter um técnico que vai te perguntar, e se você não tiver a resposta, fica chato. Como é colaborativo, você pode marcar um segundo momento, mas também você arrastar muito a negociação é ruim. A pessoa acaba procurando outros fornecedores nesse meio tempo. Então, a ideia
é você tentar fechar o mais rápido possível, mesmo considerando que é uma negociação colaborativa, tá? Pesquisa aspectos legais envolvidos na negociação. Por que você tem que fazer isso? Às vezes, o que você vai oferecer... Eu vou dar um exemplo típico, tá? Digamos que você vai fazer uma negociação com o governo e você resolva dar um brinde, tá? Existe uma lei, um normativo, na maioria dos órgãos do governo, que diz que você, antigamente, só pode aceitar presente no valor de até R$100. Agora, se eu não me engano, aumentou para R$500, tá? Acima disso é considerado propina. Ou seja, aí você pega um negócio, vai pegar, por exemplo, um negócio de ouro, né? Para o cara, tá vendo uma caneta de ouro para você, você quer fazer amizade com o cara, e leva a caneta do cara, o cara olha para aquilo assim, pô, não, tem uma aqui que parece, deixa eu pegar que parece. Não é não, parece, mas não é. Deixa eu ver aqui. Não tá, isso aqui de cobre, não. Olha que eu sou colecionador de caneta, tem caneta para... tá aqui. Aí você chega lá com a caneta de ouro lá pro cara. Pô, não é não, viu, pessoal? Parece, mas não é. De longe, parece. Não parece não, professor. Tá meio desbotado, não parece. Aí você chega com a caneta, eu tenho uma caneta para te oferecer. Cara, aquele órgão do governo, você não pode oferecer essa caneta, porque ela tem um valor muito alto. Por exemplo, uma Montblanc. Pega uma Montblanc, oferece pro cara R$1.000 e tantos a caneta, né? R$2.000. Tem um modelo lá que é 3.800. Você não vai oferecer pro cara uma Montblanc. O cara não vai aceitar, ou se aceitar, pode ser considerado propina. Então, você tem que ler direitinho se você pode oferecer aquilo, ou se não pode, o que você pode fazer com aquele órgão, como é que você vai negociar. Às vezes você tem, por exemplo, ele é muito aplicável para negociação com o governo, esse modelo, tá? Identifique as posições e regras da negociação. Uma coisa importante, quando você for vender, né, se você estiver vendendo, a pessoa vai usar aquilo ou ela vai revender. Por quê? Se ela vai usar, você pode buscar um preço melhor, né? Que é o uso. Se ela vai revender, você tem que pensar no lucro da outra parte, né? Então, por exemplo, você vai passar para um grande varejista, uma rede de supermercado, o teu produto, tá? Quando você for levar, você tem que pensar, o cara quer ganhar dinheiro, né? Então, a ideia é, o que o cara é? Ele é o solicitante, ele é o influenciador, ele é o decisor, ele é o comprador ou ele é o beneficiário final? Se ele for o beneficiário final, você pode conseguir um valor a mais. Se ele for o cara que vamos dizer, ele está pedindo para entregar para outra pessoa, vamos dizer, o revendedor, você vai ter que pedir um valor a menos, vai ter que dar uma margem para ele, né? Um comprador, né? A função que ele exerce, ele é uma empresa, o cara que vai negociar com você, ele é o decisor. Ele tem um poder, vamos dizer assim, de aceitar, vamos dizer assim, ofertas menos agradáveis, ele pode aceitar. Já o comprador, ele tem um limite, ele vai ter que trabalhar no limite dele, então você não vai ter muita margem de negociação. Um decisor você tem. Se o cara for um influenciador, ou seja, aquilo que você está oferecendo, o cara vai comprar, aí você pode botar um preço baixo, por quê? Porque ele vai comprar, e o fato dele comprar aquilo vai influenciar outras pessoas. Vou dar um exemplo, né? Tem muita empresa, você deve saber, que doa, né, roupa para artista. Não sei se você sabe disso. Por quê? Porque o artista vai aparecer com aquela roupa, a empresa que vende, que roupa é essa bonita, de quem? Da marca tal, e muita gente vai comprar, porque viu na pessoa. Senão, eu não vou ganhar nada entregando a roupa para aquele artista. Só que o que vai fazer? Aquele artista vai aparecer e muita gente vai comprar o meu produto. Então, vai acabar pegando aquilo que eu estou perdendo naquela mercadoria, eu estou incluindo de alguma forma no preço das outras, tá? Então, o influenciador. Ou simplesmente o solicitante, o cara que não tem poder de decisão, ele só está solicitando aquilo com você. Isso é importante porque, se for o solicitante, a ideia é que você não abra a estratégia para ele, porque ele não vai decidir, né? Se for o decisor, você pode até abrir a estratégia, mas, né, querendo ganhar alguma coisa a mais. Se for o comprador, você sabe que ele tem um limite, né? Então, você tem que conhecer o limite dele, até para saber se compensa você negociar ou não. Às vezes, você só vai conhecer na reunião, mas a ideia é saber o papel da outra pessoa que você vai negociar, é muito importante, tá? Então, identifique o estilo do negociador. Você viu que a gente abordou o estilo de uma forma, como direi, mais light antes, e aqui a gente está abordando com mais ênfase, né? Por quê? Porque uma das regras principais nessa negociação é você não ofender o outro negociador em hipótese nenhuma, né? Ou seja, o outro negociador, sempre você tem uma abertura com ele, né? Então, a ideia, claro, é o approach que o cara quer. Tem gente, por exemplo, que não gosta de conversar muito.
Então você começa a falar de time, disso, daquilo outro, o cara te corta. Fala do governo, né? Aliás, tem uma piada sobre isso, não sei se você conhece, uma piada antiga, né? Deixa eu ver, não está na hora da piada ainda não, professor, a gente está com sono ainda. Ninguém quer ouvir. Da máquina de QI, você conhece essa da máquina de QI? Não, conhece? Não. Depois a gente vai falar, deixa eu acabar o planejamento, a gente fala. Vamos liberar isso daí. Conhecer o canal de comunicação da empresa, né? Se a empresa for entre empresas, ou seja, se ela for uma holding, tá, por exemplo, né? Tem que você vai vender o teu produto para, se bem que é fábrica, né? Mas para alguma empresa da Procter & Gamble, ela tem uma infinidade, não sei se você já viu um mapa, tem um mapa da holding, né, que fala que todas as empresas que ela tem. É assim, impressionante, parece assim uma árvore, lindo, né? Ela tem uma quantidade muito grande de empresas associadas. Então, o que você faz? Ao vender para aquela empresa, você vai ter acesso a outras, entendeu? Da própria holding. Como é que as outras pessoas vão ficar sabendo do teu produto? Ou então, você tem como publicar alguma coisa, fazer alguma coisa dentro da própria empresa, ou mostrar a tua marca, de repente uma máquina que você quer... Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Onde eu trabalhava, né, um prédio era novo, aí tinha uma empresa de máquinas de café, aquelas máquinas automáticas, né, que você põe dinheirinho e pega o café, e queria colocar a máquina lá. Então, o que a empresa fez? Ela deixou a máquina em 1, 2, 3, 4, 5 andares do prédio, ela colocou a máquina lá, só que ela colocou os primeiros dias, as primeiras 2 recargas, de graça. Então, você via a máquina assim, chegava lá na máquina, a máquina já estava pronta, né? Ela botava assim, pronto, aperte aí. Aí o pessoal não sabia, né? Foi comunicado para muito poucos, né? Aí um dia estou vendo lá a máquina, eu falei, jogaram uma ficha aqui, não apertaram. Eu olhei, perguntei, aí liguei para cima, não, a máquina está aí para o pessoal pegar café de graça, pelo menos está em teste. Aí eu avisei para a turma, cara, era assim, 6 cafés, 7 cafés, a pessoa tomava, até acabar com o café da máquina, né? De graça, né, pessoal? E era bom o café, muito bom. Só que você acaba enjoando, que aquele pó, né, ele é automático, a primeira vez que você toma é uma maravilha, depois fica ruim. Então, por exemplo, a ideia é, né, você criar um canal, uma forma de, já que você não está ganhando muito com a negociação, você usar aquilo para divulgação do teu produto, para que outras pessoas conheçam, né, para outras pessoas comprarem. Se a negociação for comercial, envolvendo de produtos ou serviços, identifique previamente os participantes, né, aquilo que a gente falou, ser influenciador, ser decisor, ser comprador, até porque, como eu estou visando uma negociação colaborativa, além da negociação em si, eu quero ganhar visibilidade, eu quero ganhar que as pessoas conheçam o meu produto, que as pessoas me conheçam como negociador. Então, é aquela história que a gente fala de valor agregado. Não é só a negociação em si, mas o que eu posso tirar de vantagem com aquela negociação que vai além do preço, tá? Importante isso. Tirar dúvidas, né? A gente explica, verifique se todos os pontos de negociação foram discutidos, se existe consenso sobre a solução acordada. Então, durante a negociação ou entre as reuniões da negociação, essa é uma negociação que às vezes pode durar várias reuniões, né? Ou até no meio da negociação, nunca vá adiante se tiver uma dúvida. Por quê? Porque você, numa negociação colaborativa, se você fechar a negociação e ficar uma dúvida, a pessoa volta atrás. Fácil. Por quê? Você não quer pressionar, então você tem que demonstrar que você não quer pressionar a pessoa. E ela também não quer te pressionar. Então, o que vai acontecer? Olha, eu fiquei com uma dúvida. Você vai entregar tudo certo, fechado, beleza. O cara vai para casa ou vai para a empresa. Aí chega lá, ele olha, pensa, fala assim, fulano, estou com uma dúvida. E aí você tira a dúvida. Enquanto tiver dúvida, tira a dúvida, tá? Então, a ideia é, em certo momento da negociação, você pergunta, e aí, olha, então a gente fechou isso. Alguma dúvida? Essa é a ideia. Ou dentro, ou antes, ou depois, ou durante. Sempre, tá? Então, a ideia é verifique se todos os pontos da negociação foram discutidos, se existe consenso sobre a solução acordada. Observe os prós e contras que foram identificados, além dos ganhos e das perdas com a negociação. Lembrando, se eu estou falando de uma negociação colaborativa, nem sempre eu tenho ganho só. Às vezes eu tenho perda. Então, eu tenho que pensar nisso também, tá, pessoal? Pensar na perda. Aquilo que eu estou perdendo, né, ao negociar com esse cara, vale a pena? Né? Por exemplo, às vezes você negocia com vários clientes que você ganha muito pouco com cada um, tá? Mas você ganha, né? E, de repente, você vai negociar com um grande atacadista, você vai vender, esgota a tua produção toda,
só que você vai ganhar muito menos. A pergunta é, vale a pena? Essa é a questão. Pode não valer a pena. Se não valer a pena, já era, tá? A ideia é que você também pense isso. Os aspectos apontados são aceitáveis, o acordo resolve todos os problemas, as pessoas estão satisfeitas com os resultados. Se a resposta a essas perguntas foram positivas, é ganha-ganha, tá? Que é colaborativa, que é o foco dessa negociação. Se você tiver alguma resposta negativa, esse não é o modelo mais adequado para você usar, tá? Então, vamos dizer assim, por isso que é legal, às vezes, até tirar dúvida, ligar para a pessoa antes da negociação, tirar dúvida, porque, de repente, se você vê que você vai ter uma perda, isso não vai ser legal, que, entendeu? Botar na ponta do lápis mesmo, tá? Porque, como é uma negociação lenta, como eu falei para você, não é algo assim rápido, existe uma tendência muito grande de você perder, né, dinheiro. Às vezes, por exemplo, negocia com o órgão do governo, a licitação, você vai levar 3 a 4 meses para receber o valor. E aí, até lá, se você estiver ganhando muito pouco, talvez 3 a 4 meses não seja... você vai, em vez de estar ganhando, você acaba perdendo, né, por causa de inflação, por causa de outras coisas. O teu produto aumenta, o fornecedor aumenta os valores. Então, tudo você tem que levar em conta, tá? E pensar no outro cara, né, usar, né, tentar se colocar no lugar do outro, mas pensar em você, tá? Não dá para você querer perder sempre, tá? Então, a relação tem que ser ética, tem que haver uma relação de confiança e tem que haver troca de informações, tá? A ideia aqui não é o ganha-ganha, é o ganha-ganha, mas a ideia aqui principal é com esse acordo, eu estou solucionando um problema para mim e para a empresa. Eu estou resolvendo um problema meu, estou resolvendo um problema da empresa. A empresa precisa daquele produto, tá? E eu preciso escoar aquele produto da minha produção, que já está para vencer, por exemplo. Ou então, vamos dizer assim, já está ficando obsoleto, eu tenho que escoar. Ou, né, eu preciso entrar naquela empresa, ou ter um acesso àquela empresa, até para ser visto por outras, né, por outros clientes. A ideia é, estou ganhando alguma coisa? Estou. A empresa está ganhando alguma coisa? Ok. Eu estou solucionando um problema, eu estou solucionando um problema? Ok. Então, sigo à frente. Se não, é a hora de você parar e rever, né? Ah, mas eu vim até aqui. Tudo bem, mas é melhor você ir até aqui, jogar a toalha, do que você ir adiante e perder demais, né? Eu sempre falo isso, tá? Um dos piores maus, a gente vai falar de processo decisório, e eu vou falar isso do processo decisório, mas cabe aqui também. Um dos piores maus, tá? Ou seja, a pior coisa que um administrador pode fazer é insistir em um erro. Eu falei para você que 2 coisas, né, que o administrador não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Primeira coisa é ser omisso. Frente a um problema, você tem que decidir e tem que resolver. Não dá para ser omisso. Primeira coisa. E a segunda coisa é não insista nos seus erros. Tomou uma decisão, a decisão foi errada, volte atrás, tome outra decisão, se puder. Se não, tente contornar, tente resolver, consertar o que você fez. Ah, vai ter um custo, eu vou chamar a atenção. Você chama a atenção uma vez. Se você tomar uma decisão errada, insistindo no erro, né, aí você, tipo assim, você vai se queimar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no meu trabalho, lá, o meu ex-trabalho. 30 anos eu trabalhei lá. Eu trabalhei com informática há um tempo, então suficiente para entender algumas coisas, né? Não entendo tudo, mas a lógica, vamos dizer, os princípios eu entendo, tá? Fiz tecnologia de processamento de dados, então, quer dizer, eu tenho uma ideia boa de informática, mas, né, a lógica, não estou atualizado. Então, o que aconteceu? A gente tinha um sistema em grande porte. O sistema em grande porte ele funciona a 8 bits, né? Aquele sistema o computador era um IBM 3342, uma coisa assim. O IBM eu não lembro da sigla, mas era um IBM antigo, era um computador bem antigo, que ainda está em uso até hoje. E por que esse computador está em uso aqui? É um sistema que a gente chama de paralelo. Por quê? Porque tem lugares que tem agência, né, daquele banco que eu trabalhei, que a internet não é boa, que a estrutura local não é legal. Você tem uma ideia, tem agência em lugar que não tem luz elétrica, você tem gerador na agência, tá? Para você ter uma ideia como é que é. Então, a internet desse lugar não é tão boa assim, né? Os canais não são tão bons. Então, o que acontece? Esse terminal funciona muito bem, a internet não, tá? E aí teve um iluminado, né? Que a gente sempre gosta de usar isso, é o cara que tem uma ideia brilhante, que ultrapassa a fronteira. Ele apresentaram para ele um sistema chamado SAP, que na minha opinião, um dos melhores sistemas que tem no mercado para automação empresarial, tá? Ok, não estou elogiando o sistema é muito bom. Só que esse sistema,
dependendo do que você vai aplicar, do que você vai usar, principalmente se você está usando entre filiais, ele precisa de um negócio chamado largura de banda. Por quê? Porque ele tem uma passagem de dados muito elevada, né? Os dados vêm com criptografia, com uma série de coisas, isso aí pesa, né? E aí o iluminado falou assim, tinha um sistema de ponto eletrônico, que a pessoa entrava num sistema, lá nesse IBM, e dava entrada, colocava lá a sua matrícula, a sua senha, e entrava no sistema, era ponto eletrônico. E quando saía, matrícula, né, senha, sair. Simples assim, está implantado, funcionava mais de sei lá, 10 anos no banco, estava funcionando, 12 anos está funcionando. Aí o cara, não, essa tela está muito feia, vamos fazer via intranet. Quando ele falou, na hora eu lembrei de umas agências que eu visitei lá no interior do Rio de Janeiro, quando eu estava no núcleo de segurança lá, eu falei, cara, não vai funcionar a internet naquele lugar, entendeu? Não funciona tão bem assim. Tá, tem internet, tem, mas não funciona tão bem, não tem largura de banda, não tem acesso, o bicho demora, né? Cai toda hora, né? Você vê, a gente tem aluno aqui em Brasília, que o aluno entra e cai não sei quantas vezes a internet dele. E às vezes a culpa não é dele, a culpa é da internet, né? A culpa não é dele, não é do micro dele, a culpa é da internet, que naquele lugar não está tão boa assim, né? Eu mesmo tinha uma internet aqui, não vou dizer a marca, mas era de uma certa empresa de telefonia, não vou falar qual era. Cara, chovia sem internet. Bobeou sem internet, sabe? Fez frio demais sem internet. Não tinha motivo, né? De repente, um dia acordava e ia lá, cadê a internet? Não está funcionando. Aí eu bati, aí belo dia eu contratei outra. Aí o que acontecia? Essa outra funciona muito bem, mas o upload dela é ruim. Ela vai upload de 10, ou seja, bem pequenininho. O download é bom. Eu consigo acessar as páginas rápido, fazer isso tudo. Na hora de eu passar... Agora, quando eu vou pegar o arquivo da gravação e eu vou passar esse arquivo para o YouTube, por exemplo, demorava 1 hora e pouco, 1 hora e meia, né? Aí, um vizinho aqui botou uma internet nova, eu fui lá ver quanto é que ele estava pagando, pagava um pouquinho mais do que eu. Aí eu falei assim, poxa, qual é o upload dessa daí? Porque o meu calo era o upload, é o problema. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. O meu upload era o problema. O upload dele era metade do download. Eu falei, cara, é? Eu falei, Hoje, a mesma aula que eu levava 1 hora e 40 para colocar no YouTube, 1 hora e 40, hoje eu coloco em 10 minutos. A mesma aula, tá? Mesmo tamanho de aula. Uma aula, por exemplo, o tamanho da nossa aqui, eu ponho em 10 minutos no YouTube. É claro que às vezes o YouTube dá erro. Eu jogo no YouTube em 10 minutos, ela faz o upload, aí depois fica processando, aí o problema não é problema da minha internet, é problema lá do YouTube, do processamento dele. Mas só para você ver, antigamente eu levava mais de 1 hora para mandar o meu arquivo para o YouTube. Ele ficava lendo, né? Pô, 10, às vezes dizia que era 10, mas tinha 5, 4, 3, 2, 1, né? Às vezes não tinha nada, você não conseguia fazer o upload. E essa daí eu tenho um upload muito maior, ele vai rapidinho e fica lá processando depois, né? Então, demora o processamento, não mais o envio. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, pessoal, você vai negociar e na hora que você senta na mesa, por isso que eu estou tendo esse tira dúvidas, e ele é amplo, ele serve para todas as coisas. Na hora que você senta na mesa, você percebe que aquilo que você planejou ganhar, você não vai ganhar. Como assim? Tem alguma coisa... Por exemplo, o cara vira para você e fala assim, olha, eu vou te pagar isso aí, mas eu vou te pagar em ações da empresa tal, por exemplo. Aí você fala, pô, mas isso não me interessa, não quero dinheiro, não quero ações da empresa tal, vou ter que vender, esperar para vender, posso perder dinheiro, não quero, né? Ou então o cara fala assim, olha, você tem um produto muito grande, né, muito assim pesado, e o cara fala assim para você, olha, tudo bem, eu quero o preço lá embaixo, mas você vai ter que entregar aqui. Aí você vai calcular, aí vai ver, pô, mas o que eu vou gastar de frete, com o preço que eu estou tendo que jogar para atender o cara, eu vou pagar para vender o produto. Aí você desiste. Por isso eu estou falando, tire as dúvidas. É a hora que você tira as dúvidas do cara e é aquela hora que, a partir daí, você segue ou desiste. Essa é a hora, tá? Então, lembrando que, mesmo a ideia de solucionar um problema é o quê? Eu estou aprendendo para oportunidades futuras. Então, quando eu for negociar a segunda vez com aquele cliente, se eu perdi muito, eu vou tentar compensar. Eu vou virar para ver, pô, tá vendo? Na outra vez, a gente fechou em tanto, mas eu tenho que deixar claro, né, na negociação, olha, como é a nossa primeira negociação, eu estou abrindo mão aqui, estou abrindo mão da parte da minha margem para negociar com você. Vamos ver se na próxima a gente lavar a mão, né? Estou lavando a tua mão, na próxima você lava a minha, tá? Então, o que acontece? Você
tá jogando, deixando lá, né? A próxima vez que você for negociar com ele... Terrível isso, né? Tá tendo, ultimamente tem uma obra ali, tem um show de barulhos aqui. Antigamente era só a carrocinha que passava, agora tem um show de barulhos. Vamos lá. Então, estamos quase acabando, tá? Então, a ideia é o quê, pessoal? Se naquela não foi bem, né? Se você quer realmente fechar por outros motivos, tá? Você deixa claro isso pro cara. Olha, na próxima vamos ver se a gente, né? Quando for negociar. E aí, a próxima vez que você for negociar, você já vira pro cara e fala assim, poxa, tá vendo a outra vez? Eu aceitei, pô, aceita aí, né? Vamos trocar a mão pela outra. Então, quer dizer, é mais ou menos isso, tá? Negocie concessões e busque um acordo. Digamos que mesmo assim, chegou um ponto que você não tem mais de onde tirar, é aquilo ali que você ofereceu, e o cara falou, olha, menos do que isso, mais do que isso eu não pago. Chegou no impasse. Você quer isso, o cara quer aquilo. É muito interessante para você negociar, mas você não quer perder tanto. Está abaixo da tua máquina, no teu piso mínimo, mas você fala, isso não dá. Então, a ideia é, né, nesse ponto, você vai testar as propostas, perguntar. Primeiro você vai pensar, se eu aceito a proposta, qual a implicação? E se eu não aceito a proposta, qual a implicação? Porque às vezes você tem um estoque que está para ficar obsoleto. Às vezes você tem que escoar aquilo porque está para vencer. Tá? Então, vale a pena, de repente, abrir mão de alguma coisa para você evitar uma perda direta, né? Se eu conseguir abrir mão de um pouquinho, por exemplo, o que o mercado faz, não sei se você já viu, perto das gôndolas, quando você vai pagar, tem um monte de produto assim, normalmente atrás das gôndolas, na fila que você fica, umas mesas. Para que aquilo ali, quando o supermercado tem? Para se livrar daquilo, aquilo já está para vencer. Às vezes tem até assim, super oferta, uma geladeira, tem queijo, tem iogurte, tem um monte de coisa, você vai ver, tem 2 dias para vencer. Aí você tem que ver, dá para eu consumir em 2 dias? Dá, você compra, vai pagar metade do preço. Para o cara é vantagem, para você é vantagem. Não dá para consumir, não. Fica aí, porque não vai dar, tá? Então, o famoso teste proposta. A pergunta vai dar para a gente fechar aqui? Dá. Então, eu vou fazer isso. Vai dar para fechar. Então, eu aceito, tá? A proposta adequada tem alguma alternativa melhor para você, para o outro negociador, ou para mim, né? Existem outras opções, é o que eu vou pensar nesse momento. Aí só não esqueça, é colaborativa. Se é colaborativa, eu tenho que ter uns cuidados. Que cuidados, né? Eu tenho que ter flexibilidade, eu não posso impor posições, senão o cara não vai querer negociar mais comigo, tá? Então, não seja unilateral, né? Não aceite apenas uma possibilidade, tente abranger diferentes concessões, né? Ter outros planos, um plano B, um plano C, se o negócio chegar no impasse, o que eu vou oferecer, que tipo de concessão, que tipo de moeda de troca, o que eu vou fazer, né? Ou então eu estava usando uma estratégia e aquela estratégia não está dando certo, o cara não está se convencendo, eu vou tentar outra, tá? Ou seja, o que eu posso fazer para melhorar? Por que a gente tem essa parte? Que é a parte que na hora que você está planejando, você tem que pensar nesse momento. Naquele momento eu não consegui o acordo. E agora? Qual outra proposta que eu posso fazer? Qual outra forma da gente lidar com isso, tá? Da gente apresentar o produto, o que eu posso apresentar de item a mais, porque houve um impasse, eu tenho que resolver o impasse, tá? A ideia também é estar preparado para aceitar, né, e negociar em diferentes condições. Então, quando negociar concessões, se necessário, condicione a outros ganhos. Olha, pessoal, eu vou deixar meu produto aí, nesse grande varejista, numa rede de mercados. Mas eu queria que você colocasse meu produto naquela prateleira que fica na altura dos olhos, beleza? Aí o cara, você sabe que tem um valor, né? Você sabe que tem empresa que paga para ficar ali? Você sabia disso, não, né? Eu tive uma colega que era gerente de um grande supermercado do Rio de Janeiro. E aí um dia batendo papo, né? Eu tenho esse interesse, né, empresarial há muitos anos. Eu batendo um papo com ela, ela falou, você sabe aquelas gôndolas que ficam na altura dos olhos? Ou são produtos muito bons, e aí o fornecedor negocia com a gente para ficar ali, ou então até o fornecedor paga para colocar o produto dele ali, para dar uma visibilidade maior, porque se você põe ele na frente, é uma tendência muito grande das pessoas pegarem. Aquele que você põe lá embaixo, a pessoa não pega. A não ser que seja, só por exemplo, tem um determinado sabão em pó aí, que a gente brinca que é autocomprável, porque já investiu muito em propaganda no passado,
e hoje em dia está na mente das pessoas, virou a primeira opção de compra. Você fala sabão em pó, o pessoal diz logo, pá! Marketing, né, pessoal? Fala, primeiro nome que vem na tua cabeça, pá! Fala assim, né? O que acontece com esse cara? Eles põem lá embaixo, pode ver que você vai no mercado, você está sempre procurando aquele sabão em pó, nunca está na tua cara. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas estão procurando ele, então não precisa ficar na cara. Outros oferecem dinheiro ou vendem mais barato para botar na altura da gôndola. Estou dando um exemplo, né? Então a ideia é, se eu vou perder com isso, eu tenho que ganhar com outra coisa. De repente, entrada em alguma coisa que eu preciso entrar. De repente, faz o seguinte, eu estou negociando com a empresa tal, da holding, né? Da Procter & Gamble, por exemplo, da Unilever. Aí eu vou ver para o cara e falar assim, pessoal, olha, eu queria oferecer meu produto também na outra empresa da tua holding e tal. Você pode me dar uma entrada lá? A pessoa, não, beleza, eu vou falar com fulano, vou lá, tá? Então, você tem N coisas que você pode pedir, além do dinheiro que vai favorecer a tua negociação, tá? Fazer anotações ao longo da negociação é muito importante, já falei para você. Qualquer negociação, sobretudo as colaborativas, tá? A competitiva também é importante, mas a colaborativa aí eu vou te explicar por quê. Você anotar o que você está decidindo e o que o cara está oferecendo. Primeiro que você vai conhecer o cara, né? O tipo de estratégia que ele usa por essas anotações. Segundo, porque se você não fechar o acordo, tá? Você já tem todo esse ferramental para ir em outro concorrente do cara, se for um atacadista, né? Se for o governo, não tem concorrente, né? Mas se for um grande atacadista, você vai no outro concorrente dele, o outro grande atacadista, e fala, eu já tenho essa oferta aqui. Dá para cobrir? Então o cara já tem um posicionamento, ele vai tentar cobrir, porque já é do concorrente dele, então ele vai regalar o olho, ou então vai, mas assim mesmo preciso que seja menos. Mas não vai ser muito menos, tá entendendo? Você tem um ponto de partida, você deu, ou seja, você garantiu o entendimento, né, daquilo. Ó, é por aqui, tá? Não é por outro lado, tá? Eu acho que é a última, né? É a última. Fecha o acordo e todas as pendências, tá? Vamos lá. Fechamento da negociação, todas as fases anteriores desencadeiam, né, o fechamento da negociação. Lembre-se que o fechamento não é um processo natural nesse tipo de negociação, tá? Você tem que forçar a barra para fechar. Falei que o cara, como é colaborativo, o cara vai embora. Não, depois eu resolvo, vou pensar, eu te ligo. Então, poxa, mas você vai pensar, ó, você já fechou isso comigo, é isso mesmo? Já fechou isso aqui comigo, é isso mesmo? Já fechou isso aqui comigo. O que está te impedindo de fechar agora? Vamos fechar. Me diz aí quando é que eu posso entregar meu produto lá na tua loja. Diz aí para mim quando é que eu posso pagar. Então, quer dizer, a ideia é essa, tá? Então, a ideia é você ter uma atitude, né, assertiva, né, focada, ó, vamos fechar. Às vezes, uma coisa interessante é fazer o cara estar em dúvida. Olha só, a gente decidiu isso, fazer esse resumo que eu falei para você, a gente decidiu isso. Beleza, você está de acordo? Está de acordo? Ok, dá uma rubriquinha aqui, eu rubrico aqui, toma uma cópia para você, uma cópia para mim, pronto. Você está dizendo que eu aceitei os termos, né? Esclareça com a outra parte se a negociação está encerrada, fazendo perguntas como: quando é que a gente começa as atividades? Quando é que eu posso retirar os produtos da empresa ou entregar os produtos da empresa? Já podemos dar andamento aos acordos, né? Deixa eu colocar com esse cara, já tem 3 aulas, vamos dizer, 3 semestres que está aí, e ainda tem erro. Sabe o que é isso? Eu deixo para corrigir depois e não corrijo, né? Tá vendo? Ao acordo. Eu ponho andamento ao acordo, pronto. Tá, beleza. Tá? Já podemos dar andamento ao acordo e que dia o contrato estará liberado. Então, com base nisso, eu fecho a negociação. Tá certo? Ok? Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente acaba com o planejamento, planejamento ético, né? E entraria em outro assunto, mas está no horário, né? Isso, 9h20 a nossa aula, não é isso, pessoal? Até 9h20? É isso, não é? É isso. É isso. Então tá, pessoal. Muito obrigado a todos por ter ficado comigo até aqui. A gente fez uma chamadinha no início. Se você não estava presente na chamadinha, né, a hora de falar, professor, eu não respondi, porque a gente vai né, acertar, claro que a primeira presença já era, que a gente fechou, tá? Mas a segunda eu posso mexer. Então, pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Grande abraço para todos, bom final de semana. Até a próxima aula, tá? Se você está nessa situação, professor, não respondi a chamada, a hora de falar é agora. Vamos lá, tá? Grande abraço para todos. Muito obrigado. Eu não respondi a chamada e o meu chat não está funcionando para eu escrever. Não, mas eu pedi para vocês falarem. Você não estava na aula, então, né? Você tinha fugido, não foi? Fala a verdade. Você não estava presente na hora que eu fiz a chamada, não era? É isso? Então, vamos lá.
como eu fiz a chamada, agora eu vou botar outra presença, mas uma falta você levou, você não respondeu a chamada, tá bom? Então vamos lá colocar aqui, rapidinho. Eu também estou na mesma situação aí. Mesma situação que explicado, né? Pessoal, procura, se entrar na sala, fica atento, não sai da sala. Tem gente que entra no celular, vai fazer outra coisa, né? Vai, né? Vou fingir que eu entro. Estou fazendo chamada oral agora, quando eu estou vendo que tem alguns alunos fazendo isso, estou fazendo chamada oral para ver se vocês estão na sala ou não. Então vamos lá, deixa eu entrar aqui. Negociação amanhã, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Peraí. Então vamos lá. Então aqui, ó, a Maria Luísa, né? Maria Luísa, tá? Vou tirar a segunda. E o Nitai, vou tirar a segunda. Ok, pessoal? Beleza? Tá? Beleza. Procura, vamos prestar atenção na chamada, tá legal para não acontecer isso, tá bom? Tá legal? Beleza, valeu. Entrar na sala, se você estiver presente, fica presente, né? A ideia é essa. Não só entra não e vai fazer outra coisa, tá? Se estiver presente, Beleza. fica presente, beleza? Um grande abraço para vocês, bom final de Abraço semana. aí, pessoal. Bom final de Até semana. a próxima aula, obrigado, tá? Tá joia. Mais alguém na situação do Nitai e da Maria Luísa? Não? Posso fechar? Então tá, pessoal, um grande abraço para vocês. Bom final de semana. Até a próxima aula, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Alguma coisa? Espera aí, deixa eu sair aqui só um instantinho.